O Bolsonaro, ele surtou completamente depois do voto do Moraes e da sua cassação. Ele deu um piti que eu achei que ele fosse arrancar a dentadura e começar a tirar dente por dente pra arremessar nos outros, né? Guardando os molares pra jogar na cabeça do Xandão. O chilique foi mesmo: ai, eu fui apunhalado pelas costas. Apunhalado pelas costas? Ele foi avisado desde 2021, ele sabia que esse tipo de conduta levaria a cassação e mesmo assim ele foi lá e fez. O que ele tá, na verdade, é assustadíssimo, porque o voto do Alexandre de Moraes abre a porta para a prisão do Bolsonaro. O Moraes jurou o Bolsonaro de prisão, mas tem sido delicioso ver todo esse chilique do Bolsonaro. Você tem gostado de ver esse chilique do Bolsonaro? Esse foi o maior chilique de todos do Bolsonaro? Ou foi aquela vez lá da Rede Globo que ele bateu assim na mesa? Fala pra mim. E eu quero também que você diga se o Bolsonaro vai ser preso ou não. Você tá feliz? Se você tá feliz, então deixa o like com a cassação do Bolsonaro e se inscreva no canal. Esse surto do Bolsonaro lá em Minas Gerais foi por conta do voto do Alexandre de Moraes. Porque o Bolsonaro sabia que seria cassado, ele sabia que o placar seria de 5-2, ele sabia que todo mundo seria muito duro com ele do jeito que ele gosta. É porque ele gosta de uma dureza, ele tem cara de que ele gosta de uma dureza, porque contrasta com a moleza dele. Mas o voto do Moraes, que nós comentamos, esmiuçamos, link aqui no card, foi o voto que promete a prisão do Bolsonaro. Porque o Moraes falou o seguinte: olha, esse modus operandi que foi utilizado nessa situação na reunião dos embaixadores, ele se repete. Ele se repete em outras ações no TSE e também em ações do STF. Dando a entender o seguinte: se o Bolsonaro está sendo condenado por conta disso, ele vai ser condenado nos outros também. E também vai ser condenado no STF. E ele vai ser preso. E o Bolsonaro imaginar que ele vai ter que lutar jiu-jitsu no banheiro da prisão, ele fica chilicoso. Porque ele quer agora o jiu-jitsu no banheiro da prisão. Então ele surtou. Ele falou que ele foi apunhalado pelas costas. Porque em Juiz de Fora ele foi apunhalado na barriga. Mas agora ele foi apunhalado pelas costas. Só que assim, ele foi apunhalado por quem? Porque quando você fala que você foi apunhalado nas costas, significa que você foi traído. Houve uma traição. Mas quem traiu o Bolsonaro? Os dois ministros bolsonaristas, o Nunes Marques e o Raul Araújo, deram parecer favorável a ele. Eles se humilharam. Porque o Bolsonaro ofendeu os ministros do STF, ofendeu o TSE, chamou todo mundo de conspiratório, chamou todo mundo de corrupto, e os caras engoliram isso. Olha, foi a situação mais vergonhosa. O Araújo e o Nunes Marques mostraram que eles não servem para ser ministro. Talvez eles não servam para nada, nem para existir. Porque aguentar essa humilhação, falar não, nós não vimos nada demais. O cara fala na sua cara que você é um corrupto, você vai ficar quieto. Foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. Aí foi apunhalado. Por quem? Por esses dois? Não foi. E aí ele fala assim: eu estou condenado por um crime que não tem corrupção, abuso de poder. O Bolsonaro, então, ele acha, na cabeça dele, corrupção é só desvio de dinheiro. Só desvio de dinheiro. Então ele vai aprender que não é só desvio de dinheiro, porque ele atacou as instituições gastando dinheiro público pra falar bobagem. Pra falar bobagem. Então, Bolsonaro, para de chorar, porque eu não tenho nada a ver com isso, eu não sou o lenço de papel e eu também não sou o Aristides pra te dar consolo. E outra, o Moraes foi muito preciso no voto, porque ele falou o seguinte: ele foi alertado. Todos foram alertados, não somente o Bolsonaro. E eles não foram alertados assim, um dia antes da reunião. Não. Todo mundo sabia, a classe política nacional, todos sabiam do que havia acontecido com o Fernando Francischini. Fernando Francischini divulgou notícias falsas sobre o TSE, sobre o processo eleitoral. E ele foi cassado em outubro de 2021, em 28 de outubro de 2021. A reunião do Bolsonaro foi ali por volta de setembro. Então ele sabia, mas mesmo assim ele foi lá, ele fez questão de afrontar. E o Moraes fez questão de frisar. Todo mundo sabia. Então falar que foi traído, falar que foi injusto... Não foi injusto, não houve traição, não houve absolutamente nada disso, porque ele foi alertado. Não coloca, não faça isso que você vai estar mal, não faça isso que você vai acabar sendo preso, não faça isso. E ele foi lá e fez. Ele queria ser cassado, porque ele gosta de desafiar as leis. Ele fala assim: olha, eu vou lá pescar num lugar proibido. Ele vai lá e pesca. Ele anda sem capacete. Então se ferrou, se deu mal, porque ele mesmo quis. Ele cultivou, isso, e agora ele está colhendo o pipinão do Xandão, bem grossão. Que não vai dar nem pra fazer aquela comida japonesa de tão pesado que foi
o pipinão do Xandão. Agora vai tentar interpelar recurso no STF, não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada, mas isso faz parte da estratégia do Bolsonaro. O Bolsonaro vai mover um recurso no STF para conseguir alguma liminar para que ele possa recuperar os direitos políticos. Mas tanto o PL quanto o Bolsonaro, eles querem que esse processo se arraste por muito tempo. Porque se o processo se arrastar, fatos novos podem surgir. Então eles querem criar fatos novos, alguma coisa, até 2026, porque até lá eles acreditam que possa surgir alguma coisa como um hacker de Araraquara. Só que não vai surgir. Não vai surgir, o STF vai referendar o processo de cassação e vai abrir o processo de prisão. Vai abrir o processo de prisão. Então, Bolsonaro, você já era, você já está acabado. As suas estratégias não vão funcionar, você pode colocar quantos recursos você quiser, porque você tem que ficar mais preocupado com a sua prisão. E essa estratégia de querer falar que ele é um perseguido não cola, porque para colar essa estratégia, ela precisa ter respaldo no global. Mas isso não aconteceu e nem acontecerá, porque na semana que o julgamento do Bolsonaro começou, ou seja, na semana passada, ou na semana anterior, link aqui no card, já expliquei esse assunto. A ONU emitiu um relatório acusando o Bolsonaro de ataques à democracia. Por que o Bolsonaro atacou a democracia, segundo a ONU? Porque ele fez ataques mentirosos ao processo eleitoral brasileiro. Ele fez isso. Ou seja, para a ONU emitir esse relatório e apresentar uma acusação mais formal no Bolsonaro dias antes do início do processo é porque a ONU queria que o Bolsonaro fosse condenado. Óbvio. E já mostrou pro Bolsonaro que essa história, essa narrativa, que ele vai querer falar que ele foi um perseguido aqui, que o processo foi injusto, não vai colar na comunidade internacional. E se não colar na comunidade internacional, perde força aqui. Então já era para o Bolsonaro. Já era. O mundo todo hoje vibra pela cassação do Bolsonaro. Enquanto os seus correligionários ficam preocupados. Ah, vão lançar uma PL da anistia, um projeto de lei na Câmara dos Deputados. Não vai funcionar. É um projeto natimorto. Mas eles estão fazendo isso não pelo Bolsonaro. Óbvio que não. Porque o que é essa PL? É uma PL para anistiar os crimes eleitorais cometidos em 2022. Isso iria absolver o Bolsonaro? Sim, mas eles não estão preocupados com o Bolsonaro. Os bolsonaristas estão preocupados com eles próprios. Eles estão fazendo isso em autodefesa. Porque eles temem que os próximos processos do Bolsonaro no TSE, que vão ser julgados até novembro por propagação de notícia falsa, possa pegá-los. Inteira essa história toda, link aqui no card. Envolve os filhos do Bolsonaro e outros bolsonaristas, porque eles foram avisados. Já existia a jurisprudência do Fernando Francischini, eles, mesmo assim, propagaram notícias falsas e agora estão de Lulu na mão, porque eles sabem que também poderão ser caçados. Esse é o medo. Ninguém quer saber com o Bolsonaro. O que eles querem é que o Bolsonaro se lasque mesmo, porque isso abre um posto, um vácuo de poder dentro da direita, mas isso é assunto para um outro vídeo. Mas eu tenho certeza que você tá feliz. Tá feliz porque tá me vendo com o cabelo bonitão e tá feliz porque o Bolsonaro também foi caçado. Nossa, mas isso ficou feio, hein?